A figura histórica conhecida como Pocahontas nasceu por volta de 1596, recebendo o nome de Matuax ou Matuaca ao vir ao mundo. O apelido carinhoso Pocahontas, que significa a brincalhona, foi dado a ela ainda na infância, refletindo sua personalidade vibrante. Seu pai, Vão Senaca, era o poderoso líder supremo da nação Powhatan, cujo território ancestral era chamado de Tsenacomoca na língua local. Para os ingleses, ele ficou conhecido simplesmente como chefe Powhatan. Inicialmente, Vão Senaca governava apenas 6 tribos, mas no início do século XVII, por meio de uma combinação de estratégias militares e diplomáticas, ele consolidou uma impressionante aliança conhecida como Confederação Powhatan. Esse complexo sistema político unia mais de 30 tribos em uma área de aproximadamente 100 milhas quadradas, abrangendo a região de Tidewater, na Virgínia, e parte da costa leste. Segundo a tradição Powhatan, o chefe supremo fortalecia seus laços com as tribos aliadas por meio de casamentos políticos, escolhendo uma mulher de cada grupo para se unir a ele temporariamente. Após o nascimento de um filho, a esposa podia retornar à sua comunidade, onde era recebida com grande honra. Dentre os muitos filhos de Vão Senaca, Pocahontas ocupava um lugar especial, segundo relatos ingleses, que sugerem que ela era a filha predileta do chefe. Alguns estudiosos questionam essa afirmação, argumentando que os colonos não teriam como saber disso e que tal ideia pode ter surgido porque Pocahontas demonstrou simpatia pelos ingleses. Quanto à sua mãe, os registros ingleses não mencionam seu nome, mas a história oral Powhatan indica que ela pertencia à tribo Mattapony, uma das 6 originais da nação, e também se chamava Pocahontas. Diferentemente das outras uniões de Vão Senaca, esse casamento não foi político, mas sim por afeto, já que ocorreu antes de ele se tornar chefe. Infelizmente, ela faleceu ao dar à luz a filha, deixando o líder devastado. No entanto, o pesquisador Bill Dale apresenta uma versão distinta. Segundo o relatório de 1612 do inglês William Strachey, a mãe de Pocahontas seria Winganusk, uma das 12 esposas de Vão Senaca. Nesse caso, a teoria de que ela morreu no parto não se sustenta. Embora a maioria dos historiadores acredite que Pocahontas tenha nascido em Verovocomoco, capital de seu pai às margens do rio York, a tradição Mattapony afirma que seu nascimento ocorreu na aldeia materna, entre os rios Pamunkey e Mattapony, 2 importantes afluentes do York. Essa localização explicaria seu nome Matuaca, que provavelmente significa flor entre 2 rios. A vida de Pocahontas simboliza o encontro e o conflito entre 2 mundos, o de seu povo, os Powhatan, e o dos colonos ingleses que estabeleceram Jamestown, na Virgínia. As narrativas sobre sua existência divergem profundamente entre as fontes inglesas e as tradições Powhatan, tanto nos fatos quanto nas interpretações. Enquanto os registros coloniais do século XVII mencionam Pocahontas, o livro The True Story of Pocahontas, The Other Side of History, 2007, escrito por Dr. Linwood Littlebear Kustalov e pela antropóloga Angela Daniel, apresenta uma versão baseada em 4 séculos de transmissão oral entre as tribos Powhatan. Contudo, especialistas como Ellen Routray põem em dúvida a precisão dessa tradição após tanto tempo, lembrando que histórias orais podem se transformar ao longo das gerações. Por outro lado, os relatos ingleses tendem a omitir as violências cometidas pelos colonos, enquanto a perspectiva de Kustalov pode ser influenciada pela memória coletiva de séculos de opressão indígena. De acordo com Kustalov, à medida que Pocahontas crescia, sua semelhança com a falecida esposa amada de Vão Senaca fazia com que o chefe a chamasse pelo nome da mãe, reforçando o vínculo afetivo entre eles. Ao contrário do que se poderia esperar, Vão Senaca decidiu que a filha não seria criada em Verovocomoco, mas sim entre suas tias e primas Mattapony, em sua aldeia natal. Pocahontas não era filha única. Quando nasceu, alguns de seus irmãos mais velhos já eram adultos. Sua irmã mais velha, Matachana, casou-se com Utamatamaquim, um sacerdote do templo de Utamuzak, o local mais sagrado dos Powhatan, enquanto seus irmãos ocupavam posições de liderança em tribos subordinadas. Alguns anos depois, Pocahontas foi levada para a corte de seu pai em Verovocomoco, onde foi criada por Matachana. De lá, Vão Senaca governava a Confederação Powhatan como Mamanatovik ou Otaniak, títulos que designavam sua autoridade suprema. Diferentemente das monarquias europeias, onde o poder era herdado pelos filhos, entre os Powhatan a sucessão ocorria entre irmãos, às vezes incluindo irmãs, e a linhagem feminina tinha grande importância, algo que intrigava os ingleses. Embora os colonos a chamassem de princesa, Pocahontas não tinha direito ao poder de seu pai.
Cada uma das 6 tribos originais da Confederação tinha seu próprio Verovance, chefe, mas as tribos aliadas não necessariamente seguiam essa estrutura. Os mais de 30 grupos que compunham a aliança tinham seus próprios sacerdotes, responsáveis por cultuar a Oni, o Deus criador de todas as coisas boas, e por aplacar Oki, o espírito do mal, por meio de oferendas. Os sacerdotes também desempenhavam um papel crucial na política Powhatan. Enquanto os chefes apresentavam propostas no conselho, cabia aos religiosos a palavra final. Apesar de sua posição privilegiada, Pocahontas vivia de maneira simples. No verão, andava descalça e com pouca roupa, e só cortou os cabelos ao atingir a idade adulta. Conforme crescia, ajudava as mulheres da aldeia a coletar alimentos, preparar refeições e cuidar de suas meias-irmãs mais novas. Embora fosse mais vigiada que as outras crianças devido ao seu status, sua personalidade alegre e brincalhona, que justificava seu apelido, encantava a todos, e era evidente que ocupava um lugar especial no coração do pai. Enquanto os vikings escandinavos já haviam explorado o continente americano no século XI, foi somente com as viagens de Cristóvão Colombo, no final do século XV, que o chamado Novo Mundo se abriu para a colonização em larga escala pelas potências europeias. Como Colombo agia em nome dos reis da Espanha, foram os espanhóis os primeiros a iniciar o processo de ocupação e dominação territorial. Mas enquanto a Espanha consolidava seu domínio sobre as riquezas da América Central e do Sul, outro navegador italiano, agora a serviço da coroa inglesa, deixaria sua marca na história do continente. Em 1497, Giovanni Caboto, conhecido como John Cabot, desembarcou na costa norte-americana sob as ordens do rei Henrique VII, plantando as primeiras sementes de uma rivalidade que mudaria para sempre o destino de povos como os Powhatan, pois foram os ingleses com sua ambição implacável e sua sede por novas rotas comerciais, que acabariam por tecer os fios do destino de Pocahontas em um drama de conquista, resistência e encontros fatais. O choque entre esses recém-chegados e os povos originários não foi apenas uma questão de território, mas de sobrevivência. Os europeus traziam consigo não apenas espadas e arcabuzes, armas que ceifavam vidas com uma eficiência desconhecida nas Américas, mas também invisíveis e letais companheiros, os micro-organismos de doenças como varíola, sarampo e gripe, que dizimaram populações inteiras em ondas de devastação. Enquanto os espanhóis, obcecados pelo ouro, voltavam seus olhos para as minas de prata do México e do Peru ou para as plantações de açúcar do Caribe, reduzindo os sobreviventes à escravidão, o litoral leste da América do Norte permaneceu por décadas, um território ainda intocado pela ganância europeia em sua forma mais brutal. Mas a ambição não conhece limites. Nações como a Inglaterra, sob o reinado da astuta e implacável Rainha Elizabeth I, não estavam dispostas a deixar que a Espanha monopolizasse as riquezas do Novo Mundo. Na segunda metade do século XVI, navegadores ingleses começaram a explorar a costa norte-americana, buscando não apenas a lendária passagem do Noroeste, um atalho marítimo para as Índias, mas também um lugar para erguer suas próprias colônias, desafiando o domínio espanhol. O primeiro movimento concreto veio com Sir Walter Raleigh, cuja expedição fundou, em 1585, a colônia de Roanoke, na região que batizou de Virgínia, uma homenagem à Rainha Virgem Elizabeth I. Os Powhatan, atentos aos rumores que percorriam as florestas e rios, certamente souberam da existência daquele assentamento inglês, e também de seu trágico fim. Em menos de 5 anos, Roanoke desapareceu, seus habitantes sucumbindo à fome, às doenças ou à escravidão nas mãos de tribos locais. O fracasso não desanimou os ingleses. Em abril de 1606, o recém-coroado rei Jaime I, o mesmo que unificaria as coroas da Inglaterra e da Escócia, concedeu uma carta régia à Virginia Company, uma empresa privada com um objetivo claro: colonizar a Virgínia antes que os espanhóis estendessem seu controle sobre toda a costa atlântica. No final daquele ano, uma frota zarpou da Inglaterra carregando sonhos de riqueza e poder. Em abril de 1607, após meses de viagem, os colonos avistaram terra. Batizaram o cabo onde desembarcaram de Cape Henry, em homenagem ao herdeiro do trono, o príncipe Henry. Mas foi ao adentrarem o vasto sistema fluvial que encontraram o coração do território Powhatan. O rio que os levou para o interior recebeu o nome do próprio rei, James River, um símbolo da posse que pretendiam impor àquelas terras. No dia 14 de maio, após semanas de exploração, os ingleses escolheram um local para erguer seu forte, uma ilha pantanosa e desabitada a cerca de 60 quilômetros rio acima. Chamaram-na de James Fort e mais tarde Jamestown. Os Powhatan conheciam bem aquele lugar,
caçavam ali, mas evitavam estabelecer aldeias permanentes. Os mosquitos eram uma praga e a terra pouco generosa. Quando Vão Senaca e seus conselheiros souberam da chegada dos estrangeiros, a decisão não foi imediata. Ao contrário dos espanhóis, cujas crueldades já ecoavam nas histórias que circulavam entre as tribos, os ingleses pareciam diferentes, ou pelo menos ofereciam uma oportunidade. Vão Senaca, astuto como poucos, viu neles não apenas uma ameaça, mas um potencial aliado. Afinal, eles também portavam armas de metal e, mais importante, eram inimigos dos espanhóis. Ordenou que seus homens levassem comida aos recém-chegados, um gesto que os ingleses interpretaram como tributo, e que, quando cessou, transformou-se em pretexto para a violência. Bandos armados passaram a invadir aldeias Powhatan, exigindo milho à força. Os confrontos não demoraram, e o sangue derramado só aprofundou a desconfiança mútua. Foi nesse clima tenso que, em dezembro de 1607, o capitão John Smith, figura controversa, mas cada vez mais influente em Jamestown, liderou uma expedição pelo rio Chickahominy. O encontro com os guerrilheiros de Opechancanough, irmão de Vão Senaca, foi inevitável. 2 ingleses caíram mortos. Smith, capturado, tornou-se peça central em um jogo muito maior. Levado de aldeia em aldeia, sua presença era uma demonstração pública. Os ingleses não eram invencíveis. Quando finalmente chegou a Verovocomoco, a capital de Vão Senaca, Smith soube jogar suas cartas. Contou ao grande chefe que seu povo havia sido derrotado pelos espanhóis e buscava refúgio. A notícia de um inimigo comum acendeu uma faísca de esperança em Vão Senaca. Por que não transformar aqueles estrangeiros em aliados? Por que não integrá-los à Confederação Powhatan sob sua liderança? A proposta foi ousada. Jamestown se tornaria parte do território Powhatan, com Smith como Verovance, um chefe subordinado. Em troca, os ingleses forneceriam armas de metal e ajudariam a defender Verovocomoco de possíveis ataques. Até mesmo uma aldeia mais habitável, Kapalvazik, foi oferecida como nova morada para os colonos. Smith, pragmático, aceitou considerar o acordo. O que se seguiu foi um ritual de 4 dias repleto de simbolismos, no qual o inglês foi formalmente incorporado à confederação. Alguns relatos sugerem que durante a cerimônia, ele teria sido adotado como filho de Vão Senaca. E foi aí que nasceu a lenda. Segundo o próprio Smith, em um relato publicado anos depois, os Powhatan estariam prestes a executá-lo com porretes quando Pocahontas, então com cerca de 10 ou 11 anos, interveio, jogando-se sobre ele e salvando sua vida. Essa cena, imortalizada pela Disney e pelo imaginário popular, é envolta em controvérsia. Afinal, Smith só mencionou o episódio em 1616, quase uma década depois dos fatos, em sua General Story. Em seu relato de 1608, A True Relation of Virginia, não há uma palavra sequer sobre o resgate. Historiadores como Camilla Towson apontam que Smith tinha o hábito de inventar romances com mulheres locais em suas narrativas de viagem. Já o antropólogo Frederick Glias argumenta que a execução pode ter sido apenas parte de um ritual de adoção, uma encenação para demonstrar o poder Powhatan sobre o estrangeiro. E segundo a tradição oral registrada por Linvold Kustalov, crianças nem sequer estariam presentes em cerimônias sagradas, o que tornaria a intervenção de Pocahontas impossível. O que se sabe é que ao retornar a Jamestown em janeiro de 1608, Smith foi recebido com desconfiança por alguns de seus próprios homens, que o culparam pela morte de 2 colonos em confrontos com os nativos. Sua prisão foi breve. Na mesma noite, o capitão Christopher Newport chegou com suprimentos da Inglaterra e ordenou sua libertação. Para Vão Senaca e Pocahontas, porém, a questão estava clara. Os ingleses eram agora parte da Confederação Powhatan, e Smith, um chefe subordinado. Um gesto de boa vontade? Ou uma manobra calculada para manter os estrangeiros sob controle? Independentemente das intenções, o acordo trouxe uma trégua. Smith voltou a Jamestown acompanhado de guias Powhatan, carregados de presentes e provisões. Vão Senaca continuou a enviar comida aos colonos, e em um sinal de confiança sem precedentes, permitiu que sua filha, Pocahontas, acompanhasse as comitivas de sacerdotes e guerrilheiros que navegavam pela Baía de Chesapeake em suas canoas escavadas, levando mantimentos até o forte inglês. Os colonos acreditavam que Pocahontas agia por iniciativa própria, uma jovem de 10 ou 11 anos movida por pura bondade. Mas seria plausível que uma criança, por mais vivaz, empreendesse sozinha uma viagem de quase 20 quilômetros desde Verovocomoco até Jamestown, atravessando territórios selvagens e rios traiçoeiros? A verdade é que cada um de seus passos era calculado.
Ela não ia como mensageira, ia como garantia. Os Powhatan conheciam bem a desconfiança inglesa. Uma comitiva apenas de guerreiros e sacerdotes poderia ser interpretada como ameaça. Mas uma menina, a filha predileta do grande chefe, transformava a missão em um gesto de paz irrefutável. Pocahontas não era apenas um símbolo, era uma estratégia. Enquanto brincava de cambalhotas com os garotos ingleses dentro das muralhas do forte, cena que os cronistas do século XVII registraram com encanto, ela observava. Aprendia suas palavras, seus costumes, suas fraquezas. E ao voltar para Verovocomoco, relatava tudo a Va'Uncenaka. Cada visita era um jogo de espelhos. Os ingleses viam nela uma aliada ingênua, os Powhatan uma espiã em miniatura. Smith, por sua vez, não desperdiçava a oportunidade. Aproximava-se da garota apontando para objetos e exigindo suas palavras na língua Powhatan, enquanto ela, ávida, tentava decifrar o inglês gutural dos colonos. Mas quem afinal estava ensinando quem? Pocahontas retornava com mais do que vocabulário, levava descrições detalhadas das disputas internas de Jamestown, da fome que corroía os homens, da dependência cada vez maior que tinham dos suprimentos nativos. Informações que Va'Uncenaka usaria com precisão cirúrgica nos meses seguintes. Até que o verão de 1608 trouxe a seca. Os rios minguaram, as colheitas falharam, e a fome apertou tanto Powhatan quanto ingleses. Os colonos que haviam chegado com a arrogância de quem domina a terra, agora mendigavam. Enquanto o capitão Newport cruzava o Atlântico em busca de mantimentos, uma viagem que mais parecia uma fuga, e Jamestown descobria tarde demais que sua sobrevivência dependia da boa vontade de um povo que jamais pedirá sua presença. Desesperados, os ingleses recorreram ao teatro do poder. Convidaram Va'Uncenaka para uma cerimônia de coroação, como se o título de rei fosse uma mercadoria que pudessem oferecer em troca de comida. O grande chefe chegou, mas não para se curvar. Quando lhe ordenaram ajoelhar-se, Va'Uncenaka permaneceu ereto, declarando que já era uma Manatovik, um líder supremo, escolhido pelos deuses, não por homens pálidos e suas coroas de metal. Após um impasse tenso, inclinou apenas a cabeça, suficiente para receber o símbolo vazio, mas não para submeter-se. Para ele, a cena era uma farsa, afinal, fora Smith quem se prostrara diante dele meses antes, em Verovocomoco, em um gesto que Va'Uncenaka interpretara como submissão. Agora, os ingleses queriam inverter os papéis? O jogo de poder continuava. Smith, recém-empossado como líder da colônia, partiu em seguida numa campanha de saque disfarçada de comércio. Viajava de aldeia em aldeia, trocando contas de vidro e bugigangas por comida, até que os Powhatan, cansados da exploração, exigiram algo de valor real. Sua resposta? Ameaçar atirar no chefe local até que os vilarejos entregassem todo o milho, jogando depois um punhado de miçangas como pagamento. Era a diplomacia do cano da espingarda. Até que em dezembro de 1608 ou janeiro de 1609, Smith cometeu um erro fatal. Apareceu sem aviso em Verovocomoco, na ausência de Va'Uncenaka. Ao saber da intrusão, o chefe voltou apressado, furioso. Não com palavras, mas com a frieza de quem já esgotara a paciência. Por que vocês insistem na violência? Questionou. Podem ter o que precisam sem derramar sangue. Era um ultimato velado. Smith, porém, só enxergava fraqueza onde havia advertência. Naquela mesma noite, segundo seu relato de 1624, escrito anos depois, quando a lenda já importava mais que a verdade, Pocahontas teria aparecido em seu quarto, sussurrando que seu pai planejava matá-lo ao amanhecer. Uma história conveniente repleta de buracos. Como uma menina de 12 anos, vigiada por guerreiros, conseguiria escapar sozinha à noite? Como os ingleses, já desconfiados, não estariam de guarda? Mas a narrativa servia a um propósito: pintar Smith como o herói salvado pela selvagem bondosa, reforçando o mito que ele próprio ajudaria a construir. O que se seguiu foi um acordo frágil, selado com promessas vazias. Os Powhatan forneceriam comida, os ingleses armas e uma casa no estilo europeu para Va'Uncenaka. Mas nenhum lado cumpriu sua parte. Smith, em vez de voltar a Jamestown, avançou rio acima, saqueando aldeias até ser emboscado pelos homens de Opechancanougue, irmão de Va'Uncenaka e seu general mais implacável. Quando finalmente retornou a Verovocomoco, encontrou a vila abandonada, a casa inglesa inacabada. O chefe Powhatan já se mudará para Orapax, nas margens do rio Chickahominy, longe do alcance e da traição dos colonos. Pocahontas, agora proibida de visitar Jamestown, desapareceu dos registros ingleses como se nunca tivesse existido. Até que em 1609, a guerra estourou. Os Paspahegh atacaram Jamestown.
Smith, obstinado, erguia novos fortes rio acima, consolidando o que chamava de controle, mas que para os Powhatan, era apenas mais uma onda de destruição. Em outubro, um acidente com pólvora feriu gravemente Smith, que partiu para a Inglaterra, supostamente para tratar-se. Os colonos disseram a Pocahontas que ele morrera. Uma mentira conveniente. Afinal, Smith conhecia demais os segredos de Vaucenaca, sua presença era um risco. Com ele fora do caminho, a colônia poderia agir sem testemunhas incomodas. Sem Smith e sem Pocahontas como intermediária, as negociações ruíram. Em novembro, o novo presidente da colônia, George Percy, enviou um barco à capital Powhatan exigindo comida. Vaucenaca recusou. Não darei mais nada sem receber algo em troca. Os ingleses responderam com violência. O chefe capturou e executou o capitão John Ratiff e seus homens. Não foi um ato de crueldade gratuita, mas uma mensagem. A paciência Powhatan tinha limites. A guerra agora era inevitável. E enquanto Jamestown afundava no que seria lembrado como o Tempo da Fome, o inverno de 1609 a 1610, quando os colonos recorreriam a canibalismo para sobreviver, os Powhatan lutavam por algo mais simples, que os invasores desaparecessem. Mas o Sea Venture, o navio que poderia ter salvado os ingleses, naufragara nas Bermudas meses antes. Seus sobreviventes, incluindo futuros líderes como John Rolfe, ainda nem sonhavam que ao chegarem, encontrariam um inferno de sua própria criação. Quando os sobreviventes do Sea Venture, 140 almas esqueléticas em 2 navios, finalmente avistaram Jamestown em 23 de maio de 1610, o que encontraram não era uma colônia, mas um cemitério disfarçado de fortificação. Apenas 60 espectros ainda respiravam entre as paliçadas apodrecidas do forte. Outros 40, espalhados por postos avançados, mal se sustentavam. Thomas Gates, governador interino até a chegada do novo líder prometido pela coroa, não precisou de mais do que um olhar para entender. Aquele pedaço de terra maldita não aguentaria outro inverno. As ordens foram dadas. Os navios preparados. A retirada finalmente começaria. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. No exato momento em que as velas se preparavam para captar o vento que os levaria de volta à Inglaterra, e à salvação, o horizonte se partiu com a silhueta de uma frota de socorro. Era 10 de junho, e a bordo do navio-chefe vinha o homem cujo nome ecoaria na história, Thomas West, o terceiro barão de Lavar, cujo título batizaria rios, terras e o próprio futuro de uma nação. Os colonos, já com o pé no convés da fuga, viram-se obrigados a retornar àquele pântano de desespero. Os Powhatan, que já saboreavam o gosto amargo da vitória adiada, compreenderam então a cruel ironia do destino. Os ingleses, como pragas, sempre voltavam. E enquanto Jamestown se arrastava para mais um ciclo de fome e conflito, a vida de Pocahontas, ou Matuaca, como ainda era conhecida nos círculos íntimos de seu povo, entrava em uma nova fase. Com 12 ou 13 invernos nas costas, ela cruzava o limiar da idade adulta, marcando sua passagem com o ritual sagrado que a transformaria, aos olhos de Tsenacomoca, em mulher. Era a tradição que, nesse momento, o indivíduo escolhesse um novo nome, um símbolo de sua identidade renascida. Talvez tenha sido então que Pocahontas, o apelido brincalhão que significava "a travessa", se tornou seu nome oficial, selando para sempre a imagem da menina que corria entre duas culturas sem pertencer inteiramente a nenhuma. Mas a cerimônia, que deveria ser uma celebração, foi ofuscada pela sombra da desconfiança. Vaucenaca, o grande Mamanatovik, ouvirá rumores de que os ingleses planejavam sequestrar sua filha. As danças de corte, os cantos, os presentes trocados, tudo foi feito em silêncio, como se o próprio ar estivesse carregado de presságios. E foi ali, entre os passos ritmados dos guerreiros, que Pocahontas encontrou Cocoon, um dos 50 elite de Vaucenaca, cujo irmão mais velho, Japazel, liderava os Patavomek, povo cujas águas davam nome ao Potomac. O casamento foi selado não apenas por afeto, mas por estratégia, uma aliança entre clãs, um reforço nas linhas de defesa contra a ameaça que crescia às margens do James. Os recém-casados podem ter se estabelecido em Passapatanzi, a aldeia Patavomek onde o rio serpenteava entre colinas verdes, ou talvez tenham permanecido na capital de Vaucenaca. As fontes divergem, como sempre. O que se sabe é que, segundo o cronista William Strachey, Pocahontas já era esposa de um capitão privado chamado Cocoon. Havia 2 anos quando ele escreveu suas observações em 1612. E que em algum momento daquele tempo roubado, ela deu à luz uma criança, um menino, também chamado Cocoon, dizem alguns, uma filha, Caoqué sugerem outros. Há quem duvide, claro.
Como uma garota tão jovem poderia ter sido mãe? Mas a história, quando escrita pelos vencedores, costuma apagar as verdades que incomodam. Enquanto Pocahontas tecia os fios de sua nova vida, os ingleses, insaciáveis, expandiam sua teia de violência. Até o início de 1611, os Paspaeg, um povo que ousara resistir, foram apagados do mapa. Seu chefe decapitado. Suas terras saqueadas. Em Londres, os diretores da Virginia Company esfregavam as mãos, calculando como domar o resto de Tsenacomoca. A ideia de sequestrar um herdeiro real Powhatan não era nova, era, na verdade, uma obsessão. E quando Samuel Argall, um dos capitães de Delavar, subiu o Potomac em busca de milho, ele não encontrou apenas grãos, encontrou uma oportunidade. Os Patavomac, aliados de conveniência, receberam Argall com cautela. Não havia Pocahontas à vista, mas havia algo quase tão valioso: Henry Selman, um garoto inglês capturado anos antes, agora vivendo entre eles. Argall não hesitou. Comprou a liberdade do menino com bugigangas de metal e partiu, levando consigo não apenas um refém resgatado, mas a semente de um plano muito mais sinistro. A doença de Delavar, no entanto, acelerou os eventos. Em 1611, o barão doente embarcou de volta à Inglaterra, deixando Gates novamente no comando. E foi sob seu governo que, em março de 1613, Argall retornou ao Potomac, desta vez, não como suplicante, mas como caçador. As informações eram precisas. Pocahontas estava em Passapatanse. Argall não precisou de muito para convencer a si mesmo de que aquele era o momento. Com uma frota à sua disposição e a ganância como bússola, ele ancorou frente à aldeia Patavomac e enviou sua mensagem a Japazel: entregue minha filha de Vaonsenaca, ou a guerra virá até você. O chefe, pressionado entre a lealdade ao Mamanatovik e o medo das armas inglesas, reuniu seu conselho. Horas se passaram. E quando a decisão foi tomada, não foi por coragem, mas por cálculo frio. Melhor sacrificar uma peça do que perder o tabuleiro. Vaonsenaca, informado do ultimato, pode ter sentido o chão se abrir sob seus pés. Mas o que poderia fazer? Seus guerreiros, embora numerosos, não tinham canhões. Suas flechas não perfuravam couraças de aço. E assim, com o coração pesado, ele permitiu que Pocahontas fosse levada, sob a promessa solene de que seria devolvida ilesa. Japazel, cumprindo o acordo, enviou sua própria esposa para acompanhar Pocahontas até o navio de Argall. A armadilha foi montada com precisão cirúrgica. Um passeio pelo convés. Um sorriso falso. E quando Pocahontas, desconfiada, exigiu descer, Argall deixou a mulher do chefe partir, mas manteve a princesa como refém. O sequestro estava consumado. As demandas foram enviadas a Vaonsenaca, a libertação de todos os prisioneiros ingleses, a devolução das armas roubadas, um tributo em grãos. O Mamanatovik, com as mãos atadas, atendeu. Mas para Gates não era suficiente. Pocahontas não seria solta. Não quando sua presença em Jamestown era a melhor garantia contra um ataque Powhatan. Não quando ela, agora, valia mais como peão do que como pessoa. E enquanto Vaonsenaca se debatia entre a raiva e a impotência, sua filha era arrastada para Henrico, a nova fortificação inglesa nascida da ambição de Thomas Daly. Lá, ela seria entregue ao reverendo Alexander Whitaker, um homem que via nas almas selvagens um campo fértil para a salvação, e nos corpos indígenas, uma tábula rasa a ser preenchida com os dogmas de sua fé. Whitaker, filho de um teólogo de Cambridge, chegará à Virgínia em 1611 com uma missão: converter, civilizar, domesticar. Em seu panfleto Good News from Virginia, ele proclamava que os nativos viviam nas trevas espirituais, como se a fome que devorava Jamestown fosse um sinal de virtude divina, e não de incompetência humana. Os Powhatans, se soubessem da ironia, teriam rido, ou chorado. Afinal, eram eles, os bárbaros, quem alimentava os invasores há uma década. Pocahontas, agora prisioneira em terra estranha, mergulhou em um abismo que nem mesmo os salmos de Whitaker conseguiam preencher. Quando lhe disseram que o pai se recusará a pagar seu resgate, ou que as exigências dos ingleses eram impossíveis de cumprir, algo dentro dela se quebrou. Os ingleses, alarmados com seu desespero, recorreram a um gesto calculado. Pediram a Vaonsenaca que enviasse uma de suas irmãs para fazê-la companhia. O Mamanatovik, talvez ainda apegado à esperança de que sua filha não estivesse perdida para sempre, enviou Matachana, a irmã mais velha, e seu marido, o Tamatatamaquim. E foi a ela talvez que Pocahontas confidenciou que nenhum inglês jamais ouviria, que a traição não doía apenas na pele, mas na alma. E que naquela prisão disfarçada de proteção ela já não sabia mais quem era, se ainda era Matuaca, a filha do grande chefe, ou se já havia se tornado outra coisa. Algo que nem mesmo os deuses de Tsenacomoca reconheceriam.
Mas a verdade que nenhum documento inglês ousaria registrar é que seu corpo já carregava as marcas de uma violência que não podia ser apagada. Não por um vestido de linho, não por um batismo, não por um nome novo. Os sussurros entre os Powhatan falavam do que os colonos calavam, que ela fora arrancada de sua terra não apenas como refém, mas como presa, que sua barriga crescia não por milagre, mas por crime, e que enquanto os ingleses a vestiam com as roupas de suas mulheres honestas, esconderam sob as saias o que nem mesmo a luz do sol deveria ver. Foi em Henrico, entre paredes de madeira e orações impostas, que Pocahontas aprendeu o peso de uma cruz que não era sua. O reverendo Whittaker, homem de Deus ou de conveniência, ouvia suas confissões com um suspiro de piedade, ou de culpa. Sim, ele admitia em privado, os ingleses haviam errado. Haviam queimado pontes, roubado terras, semeado ódio onde poderiam ter colhido alianças. Mas o que eram remorsos diante de um império em construção? Pocahontas, agora chamada de Rebecca nos papéis oficiais, sabia que sua fé não era um dom, mas uma moeda de troca. E se Deus dos ingleses a salvasse, que fosse. Senão ela já conhecia bem o gosto da traição. Foi ali, entre salmos e sementes de tabaco, que John Rolfe a encontrou. Viúvo, ambicioso, com as mãos ainda marcadas pela terra de Bermuda onde enterrar esposa e filha. Um homem que via em Pocahontas não apenas uma mulher, mas uma ponte. Ou talvez apenas uma saída. O amor que ele jurava sentir em cartas cuidadosamente redigidas para Londres, poderia ser sincero. Ou poderia ser cálculo. Afinal, que melhor maneira de garantir sua posição do que se casar com a filha do homem que ainda assombrava os sonhos dos colonos? Uma princesa Powhatan batizada e domesticada, valia mais do que qualquer carga de tabaco. E ela? O que restava a Pocahontas além de escolher entre grilhões? Casar-se com Rolfe era, ao menos, trocar uma prisão por outra menos visível. Um nome novo, um filho por vir, a ilusão de que poderia algum dia ser mais do que um troféu ou uma refém. Quando aceitou o batismo nas águas do rio James, não foi submissão, foi sobrevivência. Rebecca era o preço que pagava para que Matuaka não morresse completamente. E se os deuses de Tsenacomoca a observavam de longe, talvez entendessem que até eles, às vezes, precisavam se disfarçar para sobreviver em terras inimigas. O casamento foi selado em abril de 1614, com pompa suficiente para convencer os ingleses de que a paz era possível. Vão Senaca, o grande chefe, não compareceu. Não por desdém, mas por medo. Sabia que se pisasse em solo inglês, não sairia vivo, e sem ele, a Confederação Powhatan desabaria como areia entre os dedos. Em seu lugar, enviou irmãos e tios, homens que carregavam no olhar a mesma desconfiança que ardia no peito de Pocahontas. 8 anos de trégua. Era o que o casamento prometia. 8 anos para os ingleses plantarem suas sementes de tabaco, de ambição, de um futuro que já não incluía os Powhatan como donos de sua própria terra. Rolfe, agora secretário da colônia e dono de terras férteis, experimentava com as folhas que fariam a fortuna da Virgínia. Mas foi Pocahontas quem lhe ensinou segredos que os ingleses ignoravam, como pendurar as folhas para secar ao vento, não ao sol, como curá-las para que não amargassem como as dos espanhóis. Ela que já fora filha de um império, agora plantava as sementes do que destruiria o seu. E quando deu à luz Thomas em 1615, o nome do menino não foi escolha do acaso. Thomas como governador dali, o homem que permitirá o casamento, que lhe dera terras, que sorria enquanto a Confederação Powhatan se desfiava. Um filho inglês, um herdeiro mestiço, mais uma peça no jogo que ela nunca pedirá para jogar. Mas a Virgínia ainda não era suficiente para os homens que sonhavam com ouro e glória. Londres exigia provas de que o investimento valia a pena. E que prova melhor do que a própria Pocahontas, agora Lady Rebecca, exibida como um milagre de civilização. Rolfe, com sua voz suave e seus números promissores, sussurrou a proposta, uma viagem. Uma chance de ver a terra que governava seu povo sem nunca ter pisado nela. Uma oportunidade para que os acionistas da Virginia Company vissem com seus próprios olhos que até uma selvagem poderia se tornar uma dama, desde que vestida com seda e treinada para sorrir. E Pocahontas mais uma vez não teve escolha. Ou melhor, teve. Mas todas levavam ao mesmo lugar. Partir era arriscar nunca mais ver sua terra. Ficar era aceitar que sua terra já não a queria de volta. Então ela embarcou com o filho nos braços e o marido ao lado, rumo a um reino onde seria, ao mesmo tempo, atração e advertência. A prova viva de que até os mais rebeldes podiam ser domados. Se ao menos soubesse que em Londres não seria recebida como uma rainha, mas como a última peça de um tabuleiro onde todos, menos ela, conheciam as regras.
Não era apenas uma princesa indígena convertida ao cristianismo e casada com um inglês, era a prova ambulante de que o impossível podia ser domesticado. Londres, ávida por maravilhas, já devorava relatos de naufragios em Bermudas e sonhava com os mistérios da Virgínia. Agora tinha diante dos olhos a própria Pocahontas, carne e osso, para saciar uma curiosidade que beirava a obsessão. Se Shakespeare transformará o naufrágio da Sea Venture em A Tempestade, o que não fariam com ela? Em abril de 1616, ela embarcou no Treasure, o mesmo navio que 3 anos antes a arrancara de sua terra como prisioneira. O capitão Samuel Argal, o homem que a sequestrara, agora a conduzia como hóspede, ou melhor, como peça central de um espetáculo. Ao seu lado, o marido, John Rolfe, e o filho pequeno, Thomas, mas também uma comitiva silenciosa, uma dúzia de Powhatans, entre eles seu cunhado, o Tamatamaquim, e talvez até sua irmã, Matachana. Servos, sacerdotes disfarçados, espiões enviados por Vão Senaca para medir a força daqueles que agora os chamavam de selvagens. Se os ingleses ganhavam um símbolo de sua suposta superioridade, o chefe Powhatan jogava suas próprias fichas, queria saber o tamanho daquele império, suas fraquezas, seus medos. Quando avistaram a costa de Corval e atracaram em Plymouth, em 12 de junho, o Tamatamaquim teve sua primeira missão, confirmar se John Smith estava morto e contar quantos ingleses existiam. Dizem que ele tentou marcar cada rosto em um bastão de madeira, mas desistiu, não por incapacidade, mas porque o número era absurdo. Smith, é claro, mais tarde transformaria isso em anedota para ridicularizar os Powhatans, como se sua mente não pudesse compreender a grandiosidade da civilização que os engolia. Mas a verdade era outra, eles sabiam que estavam diante de um monstro. Um monstro de pedra e fumaça com ruas apinhadas de corpos que se moviam como formigas em um formigueiro incendiado. Londres os engoliu. Uma cidade de mais de 200.000 almas, um número que ultrapassava a soma de todas as aldeias da Confederação Powhatan. Eles se hospedaram na Bell Savage Inn, uma estalagem barulhenta perto da Catedral de São Paulo, onde a Virginia Company pagava 4 libras por semana para exibir sua Lady Rebecca. Enquanto isso, o tabaco de Rolfe era aprovado, celebrado. Finalmente a colônia tinha um produto que valia ouro. Mas não bastava. Era preciso provar que a Virgínia não era um cemitério de colonos devorados por selvagens sedentos de sangue, ou, na pior das hipóteses, que esses selvagens podiam ser amansados, vestidos à inglesa, postos para rezar. E assim Pocahontas foi moldada para o papel. Com o dinheiro que lhe davam, comprou roupas para si e para seus acompanhantes, tecidos que sufocavam a pele, saias que engessavam os passos, colares que pesavam como correntes. Não era mais Matuaca, era Rebecca, a dama exótica, convite ambulante para jantares onde era observada como um animal raro. O reverendo Samuel Purchas, que a recebeu em casa de um tal Dr. Goldstone, anotou cada detalhe, como ela se movia, como falava, como seu cunhado discutia com ele sobre deuses, recusando-se a aceitar que apenas um Deus pudesse governar o mundo. Os ingleses entendem mal a nossa fé, teria dito Rolfe, ecoando as palavras da esposa, uma fé que para eles não era ignorância, mas uma verdade tão válida quanto a Bíblia que lhe empurravam nas mãos. Depois veio o retrato. Simon van de Passe, um jovem gravurista holandês, a imortalizou em cobre e tinta, vestida como uma nobre com um gorro de homem, leque de plumas de avestruz, colar de pérolas. Só o rosto aparecia, talvez uma resposta aos boatos que pintavam as mulheres Powhatans como criaturas sem pudor. A legenda, em latim, a apresentava como filha do poderoso príncipe Powhatan, imperador da Virgínia. Mas por trás da pose, dos tecidos caros, dos sorrisos forçados, ela sufocava. Londres era uma jaula de pedra. O ar fedia a carvão e ambição, os olhares a esquadrinhavam como se fosse um mapa a ser conquistado. Quando não aguentou mais, fugiu para Brentford, longe do barulho, da fumaça, das mãos que a tocavam como se fosse de porcelana. Foi lá que John Smith, o homem cuja lenda ela carregava como uma maldição, apareceu em sua porta. Esperava lágrimas, saudade, a menina que um dia salvara sua vida. Mas Pocahontas não era mais aquela criança. Virou-lhe as costas. Silêncio. Só depois de horas voltou, e quando falou, suas palavras foram facas. Você prometeu a Powhatan que o que era seu seria dele, e ele faria o mesmo. Chamou-o de pai em sua terra, como estranho, então eu também devo chamá-lo assim. Ou será que só os ingleses têm palavra? Smith, desconcertado, tentou se esquivar. Sou apenas um homem comum, você é filha de um rei. Mas ela não recuou. Você não teve medo de entrar na terra do meu pai e espalhar medo nele, em todos nós. E agora teme que eu o chame de pai aqui? Pois o farei.
e você me chamará de filha, porque sou sua compatriota agora, assim como você foi o nosso. Disseram que estava morto. Povata mandou procurá-lo, porque os seus mentem muito. Não era o lamento de uma amante abandonada. Era o veredicto de uma rainha traída. Smith quebrara a aliança com Valsenaka, sumira sem aviso, deixará que acreditassem em sua morte, enquanto, do outro lado do oceano, os ingleses seguiram chegando, tomando, queimando. E ela, a boa selvagem, a princesa convertida, era a prova de que tudo aquilo tinha sido necessário, que a violência tinha um rosto sorridente. Mas Pocahontas sabia a verdade. E agora finalmente era Smith quem tremia. Smith não perdeu tempo. Enquanto Pocahontas pisava pela primeira vez em solo inglês, suas mãos já traçavam cartas à rainha Ana, esposa de Jaime I, tecendo um retrato de virtude e lealdade sobre a princesa que, segundo ele, salvara sua vida com um gesto dramático, um detalhe que, convenhamos, só ganhou contornos épicos quando lhe convinha. Os nobres, sempre ávidos por exotismo que não os obrigasse a sujar as luvas, abraçaram a causa. Edwin Sandys, as damas de Lavar e Dali, todos se alinharam para garantir que Pocahontas fosse recebida não como uma curiosa peça de museu, mas como uma peça-chave no tabuleiro colonial. E assim, diante do rei e da rainha, ela se moveu com uma graça que deixaria qualquer cortesã europeia corar de inveja, enquanto Smith, ao lado, murmurava ao ouvido de Utamatamakin que o monarca inglês era mesquinho por não lhe oferecer um presente. Como se a coroa de um homem branco valesse mais que a palavra de um guerreiro. Eles a levaram ao Banqueting House, onde o ar cheirava a cera de velas e ambição. No Twelfth Night, entre máscaras e versos de Ben Jonson, Pocahontas sentou-se perto do rei, enquanto os efeitos de Inigo Jones transformavam o salão em um sonho de poder. Um poder que, ela sabia, era construído sobre ossos alheios. A corte a tratava com sorrisos afiados, mas nas cartas, o veneno escorria. John Chamberlain, esse cronista de salão, escreveu a Dudley Carleton que a dama não passava de uma farsa, uma selvagem enfeitada com títulos que não lhe pertenciam. O verdadeiro escândalo, porém, era outro. Como ousava um mero plantador como Rolfe sentar-se tão perto da realeza? A hierarquia inglesa, afinal, não admitia que um homem sem sangue azul dividisse o mesmo ar que seus beaters, mesmo que esse homem carregasse no braço a filha de um imperador. 9 meses. Foi o tempo que levaram para entender que Pocahontas não era uma peça decorativa, mas uma ameaça. Quando os Rolfe se preparavam para voltar à Virgínia, Edwin Sandys os presenteou com 100 libras, dinheiro arrecadado à custa de seu nome, de sua imagem estampada em gravuras como prova de que a conquista poderia ser civilizada. Mas o navio que os levaria de volta parou em Gravesend, e foi ali, entre paredes de uma estalagem barata, que a princesa descobriu o gosto amargo do veneno. Ou foi a febre? Os ingleses, sempre prontos a apagar incêndios com tinta, juraram que foi doença. Pneumonia, disseram. Um mal comum. Mas Matachana ouviu os suspiros de sua irmã antes de morrer. Eles me mataram porque eu sabia demais. E o que Pocahontas sabia? Que as promessas de Smith eram mentiras, que as terras de seu pai já estavam marcadas com cruzes de posse, que cada sorriso inglês escondia uma faca. Enterraram-na em St. George's, mas a igreja queimou em 1727, e seus ossos se perderam como se nunca tivessem existido. Só o filho sobreviveu. Thomas, o herdeiro de 2 mundos, abandonado por Rolfe nas mãos de um tio enquanto o pai voltava para Virgínia, onde a colônia apodrecia sob o sol. Quando a notícia da morte de Pocahontas chegou aos ouvidos de Valsenaka, dizem que o velho chefe se curvou não pela idade, mas pelo luto. Uma filha traída. Um império roubado. Ele passou o cetro ao irmão, Opichapon, mas todos sabiam quem realmente comandava. Opeshancanog, o estrategista, o homem que sorria para os ingleses enquanto afiava as flechas. E então veio a praga. A mesma que levará Pocahontas ceifou os Powhatan aos montes, deixando-os fracos demais para cumprir os tributos prometidos. Em março de 1618, Opeshancanog olhou nos olhos dos colonizadores e deu sua resposta: não darei um palmo de terra a ninguém, exceto ao meu neto, Thomas Rolfe. O menino que, sem saber, era a última moeda de troca de um jogo que já estava perdido. Valsenaka morreu naquele ano, dizem que de coração partido. Opichapon herdou o título, mas o poder, esse seguia nas mãos de Opeshancanog que esperava. Porque a vingança não é um grito, é um silêncio que se estende até o momento certo. E quando esse momento chegou, em 22 de março de 1622, o sangue jorrou. 350 colonos mortos em um só dia, facas e machados caindo como chuva sobre Jamestown.
As mulheres capturadas foram poupadas sim, porque até na guerra, os Powhatans sabiam que o futuro se escreve com semente, não com cinzas. Mas os ingleses não entendiam de sutilezas. Para eles aquilo não era justiça, era motivo. E o Pechankanogue, sem saber, acabará de assinar a sentença de seu próprio povo. Enquanto isso, em Londres, Rolfe morria de febre, deixando para trás uma viúva grávida e a lenda de um homem que jamais entenderá que não era um mediador, era um fantoche. Seu filho, Thomas, só voltaria à Virgínia em 1635, já adulto, já inglês demais para os Powhatan, já Powhatan demais para os ingleses. Em 1641, quando finalmente encontrou o Pechankanogue e a tia que chamava de Cleópatra, talvez Matachana, talvez outra das irmãs que Valsenaca jamais quisera perder, o velho guerreiro já planejava seu último golpe. Mas essa é uma história para quando a noite estiver mais escura. Porque a luz, afinal, sempre foi inimiga dos que sabem demais. O velho leão não morreria de joelhos. Com 80 ou 90 invernos nas costas, cada um deles uma cicatriz, cada um deles uma promessa, o Pechankanogue ergueu-se pela última vez. Em 1644, quando os ingleses já se espalhavam como formigas sobre a terra que não era sua, ele desferiu o golpe que sabia ser derradeiro. 400 vidas ceifadas em um só dia, sangue inglês regando os campos que outrora só conheciam o milho e o tabaco sagrado. Mas os invasores não eram mais os homens frágeis de Jamestown, agora tinham canhões, agora tinham fome de terra, agora tinham a certeza de que Deus lhes sorria. Em agosto de 1646, capturaram o velho guerreiro. 2 meses depois, um tiro nas costas, ou foi veneno. Selou o fim de quem ousara sonhar com uma Virgínia livre. Seu sucessor, Nekotovance, assinou o papel que enterrou a Confederação Powhatan. Não havia mais espaço para resistência, só para sobrevivência. Enquanto isso, em Fort James, o tenente Thomas Rolfe, filho de Matuaka, neto de Valsenaca, comandava homens que jamais saberiam que seu sangue carregava a memória dos rios e das florestas. Casou-se com a filha de um latifundiário branco, e dela nasceu Jane, cujo destino seria entrelaçar-se ao dos Boleyn, uma das dinastias que moldaria a Virgínia colonial. Séculos depois, Edith Boleyn Wilson sentaria-se à mesa da Casa Branca como primeira-dama, herdeira involuntária de uma história que os livros preferiram apagar. Matuaka, Rebecca, Pocahontas. 3 nomes para uma mesma mulher, 3 máscaras para uma vida que os ingleses transformaram em lenda. Os colonizadores e seus descendentes pintaram-na como a princesa selvagem que, por amor ou por destino, abraçou a civilização. Um conto de fadas onde o beijo do príncipe é na verdade uma corrente. Seus parentes Powhatan, porém, sabem a verdade. Ela foi a primeira pedra de um muro que ainda sangra. Não houve romance, houve estratégia. Não houve escolha, houve cerco. Sequestrada, exibida como troféu em Londres, obrigada a sorrir enquanto estranhos apalpavam seu vestido de seda como se fosse pele de animal. Quando morreu, aos 20 e poucos anos, de uma doença que seu corpo nunca fora feito para suportar, levou consigo o último suspiro de uma paz impossível. E se tivesse voltado? Se os deuses lhe tivessem concedido mais tempo, mais força, mais voz? Talvez nada mudasse. Os ingleses não vieram para dividir a terra, vieram para devorá-la. O amor, se é que houve amor, não salva nações. A história não é escrita com rosas, mas com balas e tratados rasgados. Então pergunte-se, quando olha para Pocahontas, o que você vê? A menina que escolheu um novo mundo, ou a refém que tentou, até o último instante, salvar o seu? A resposta não está nos livros. Está no silêncio que ficou quando os Powhatan pararam de cantar.